Olá, eu sou Martinha Gondim, seja muito bem-vindo ao canal Poder Pessoal. É uma alegria te receber aqui. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre 5 atitudes que nos fazem prosperar. Parte 3. Existem 2 outros vídeos anteriores, onde cada um eu enumerei 5 atitudes. Com essa parte 3, será um total de 15 atitudes que nos fazem prosperar. Se você ainda não assistiu aos vídeos anteriores, eu recomendo fortemente que você veja. A primeira atitude dessas 5, dessa terceira parte, é vigie os seus pensamentos. Está escrito no livro da Bíblia, vigiai e orai. E não é por acaso. Todas as vezes que permitimos que maus pensamentos perdurem por muito tempo em nossa mente, em geral, esses pensamentos tendem a desencadear em nós sentimentos que não necessariamente nos fazem bem. Bons pensamentos, por tempo suficiente, fazem com que desencadeemos bons sentimentos. Os sentimentos nos levam a ações e é de acordo com as ações que temos que recebemos os resultados em nossa vida. Se os nossos resultados não estão sendo de acordo com o que queremos, não podemos mudar o externo, não podemos mudar as coisas que estão fora. O único que podemos e temos total controle é a causa que leva às ações. E o que é a causa? Os pensamentos, que são os precursores dos sentimentos. Os sentimentos levam à ação, a ação leva a resultado. Existe até uma PSAR, chama pensamento, você vai sempre lembrar disso, pensamento, sentimento, ação e resultado. Não posso mudar resultado a menos que mude a causa, que são os pensamentos. Os pensamentos são para nós como se fossem nossos hóspedes. Você receberia em sua casa um hóspede que você sabe que ele é mau, que ele vai te prejudicar se ele permanecer por tempo suficiente em sua casa? Óbvio que não. A mesma coisa, nós somos os hóspedes de nossa casa e permitimos que fiquem aqui hóspedes, nós somos os anfitriões, os donos da nossa casa e permitimos que fiquem aqui os hóspedes que desejamos. Se temos consciência disso, agora nós não podemos nos dar o direito de permanecer por tempo suficiente com pensamentos negativos, pensamentos de medo, pensamentos de angústia, pensamentos de incerteza, pensamentos de negatividade. Por isso, a causa de tudo, de todos os nossos resultados, está em pensar. Vigie os seus pensamentos. Como é que você pode fazer isso? É muito simples. Até você adquirir o hábito, o que você vai fazer é o tempo todo se perguntar: o que é que eu estou pensando? O que é que eu estou pensando? O que é que eu estou pensando? Sempre você vai se questionar e observar a qualidade dos seus pensamentos. Se você não se sente entusiasmado, animado, otimista, com ânimo para o futuro, olha os pensamentos que estão precedendo esses sentimentos. Sempre dessa maneira. Cientificamente é comprovado de que um pensamento sustentado por cerca de 17 segundos começa a atrair outros pensamentos semelhantes. Então, se você para analisar, por exemplo, como funciona o YouTube, você está assistindo a esse vídeo agora. Próxima vez que você abrir novamente o YouTube, sabe o que vai vir? Sabe o que vai ser sugerido a você? Algo muito parecido com o tema. E muito provavelmente eu vou aparecer novamente para você. Por quê? Como é que o YouTube ou o Google foram da mesma forma? Você coloca uma busca no Google e depois ele sempre fica vindo para você situações similares, sugestões de assuntos similares. Esse princípio aplicado no Google e no YouTube é o mesmo princípio que é comprovado cientificamente como a nossa mente funciona. Então, se você quer ter um conjunto de pensamentos positivos, sustente um pensamento positivo por pelo menos 17 segundos e outros similares vão começar a aparecer. O revés também funciona. Então, se você quer criar alguma coisa, se você quer elaborar um projeto, se você quer pensar no futuro, se você quer pensar em soluções para determinada situação que você não está sabendo como enfrentar, o primeiro pensamento que deve chegar é: como eu posso resolver? Quais são as possibilidades?
E começar a pensar nessas possibilidades vai fazer com que outros pensamentos se juntem ao primeiro, até você ter um conjunto de ideias e pensamentos que acabam te mostrando uma solução. Então, a primeira atitude de hoje é vigie seus pensamentos. Segunda atitude, tenha pelo menos um hobby. O que é um hobby? Uma palavra em inglês que quer dizer passatempo. Aqui a gente chama de passatempo. Como é que eu passo o meu tempo? Como é que você passa o seu tempo? Se você não estiver trabalhando, se você não estiver cumprindo suas tarefas obrigatórias, como é que você aproveita o seu tempo livre? Um hobby, a gente sempre pode escolher e é fundamental que nós tenhamos um hobby, mas algo que nos acrescente, algo que nos eleve, algo que nos desenvolva, algo que nos distraia, mas ao mesmo tempo nos acrescente. Como, por exemplo, a leitura de um livro é um hobby. Eu, por exemplo, adoro escrever, é um hobby. Uma atividade física, uma caminhada, tá com seus pets, tá com familiares, qual é o seu hobby? Um jogo, tá com pessoas que você ama? Que hobby você tem? Como você escolhe passar o seu tempo livre? Isso tem um peso enorme em nossa vida, nos impulsiona a prosperar. Se a gente só pensa em trabalho, trabalho, trabalho e a mente fica tão cheia de obrigações e coisas por fazer e problemas e situações por resolver, e essa mente chega ao ponto que ela fica estressada. A gente precisa esvaziar um pouco, se alegrar um pouco, se animar, se recarregar, e nada melhor do que um hobby para favorecer esses momentos que nos ajudam, inclusive, a ter mais criatividade, a ter mais percepção. Então, quando muitas vezes a mente está relaxada, é nesses momentos que ela funciona ainda melhor. Terceira atitude, planeje o seu futuro baseado em sonhos e metas. Jim Rohn, o filósofo de negócios da multinacional que eu trabalho com muito orgulho há mais de 2 décadas, filósofo do negócio que foi mentor pessoal do fundador-presidente dessa multinacional chamada Herbalife, Jim Rohn, ele ensinava, Jim Rohn e também foi mentor de Anthony Robbins. E Jim Rohn ensinava que existem muitas pessoas, ele nos ensinava e eu também fui treinada pessoalmente por ele. E algumas vezes eu tive o prazer de ouvi-lo essa explicação, ouvir dizendo isso que eu te dou agora. Ele dizia, muitas pessoas planejam melhor as suas férias do que a sua própria vida. E não é verdade? Muitas pessoas não conseguem perceber como é que serão os próximos 30 dias da vida. Ou não tem um planejamento mínimo para os próximos 12 meses. Ou para os próximos 3 anos, 10 anos, quiçá, nem jamais possível de imaginar como serão os próximos 10 anos. Não tem um planejamento, não tem sequer um objetivo, alvo claro e definido. Durante muito tempo em minha vida eu me encontrei assim. E por não ter uma visão de longo prazo, por não saber o que era que eu queria, nem para onde estava indo, o que é que aconteceu inevitavelmente na minha vida e na vida de qualquer pessoa que fica numa situação dessa? A gente paralisa. A gente fica repetidamente vivendo o ontem, simplesmente porque no hoje não planejou o amanhã. Eu não tenho como mudar o meu futuro, a menos que deliberadamente hoje eu planeje ações diferentes, baseado em objetivos diferentes, em metas e sonhos diferentes. Quando a gente se projeta para o que a gente quer no futuro, fica muito mais claro a nossa tomada de decisão, as nossas ações, as nossas escolhas. O processo contínuo de dia a dia, de uma repetição que nos leva a algum lugar. Se você sabe esse lugar onde é, fica fácil de você percorrer o caminho. Você se torna mais resiliente. As situações de turbulência que acontecem na vida, você passa com mais tranquilidade, porque você sabe para onde está indo. Quando você não tem visão clara do futuro, o amanhã é sempre incerto. O amanhã é sempre um medo, uma angústia. Não se sabe para onde vai, é sempre uma incerteza. E quando a gente vive uma vida assim, geralmente ela é angustiante, geralmente ela é vazia. Falta algo, falta mais. Então, planeje a sua vida baseada em sonhos e metas. O que são sonhos? Alvo grandioso, propósito, algo grande que você quer realizar. O que são metas? Caminhos que você, como se fossem estações, vamos dizer que você quer ir para determinado local
Vamos dizer que você é um navio, vamos supor com essa analogia que você é um navio e você quer ir para a Europa, por exemplo. Só que o seu navio, ele não tem condições, autonomia, nem combustível, nem alimentos para a tripulação suficiente para ir direto sem parar. Ele vai precisar necessariamente parar em alguns portos. E nesses portos ele vai precisar abastecer, repor a alimentação, esvaziar o lixo. A mesma coisa, imagina que na vida, o ponto-alvo que você quer chegar, o que você estabelece para a sua vida, deliberadamente, com consciência sua, não que alguém te disse que você vai chegar, o que você quer para a sua vida é o seu destino final, vamos supor que Europa. As paradas intermediárias, os portos, eles são como as nossas metas. Cada cumprimento de pequenas metas, de pequenos objetivos, em intervalos suficientes de tempo, eles vão demarcando um avanço. Eles vão nos mostrando para onde a gente está indo. Se a gente não tem um sonho maior e a gente não tem as metas estabelecidas, entra mês e sai mês e a gente permanece no mesmo lugar, muito provavelmente a gente começa a regredir. Porque na vida não existe nada parado, nada é estável. Ou estamos expandindo ou estamos regredindo. Ninguém está parado. Ou eu estou aprendendo ou eu estou esquecendo. Ou eu estou me desenvolvendo ou eu estou ficando ultrapassado. Estabeleça metas, sua vida, sonho grande e metas. Então, planeje o seu dia a dia e planeje a sua vida baseada em sonhos e metas. Isso vai te dar sempre um estado de ânimo, de renovo, de contínuo processo de desenvolvimento, aprendizado, avanço e evolução. A quarta atitude é cultive boas amizades. Você já se deparou com aquelas situações na vida que você teve algum impacto tão grande que você não sabia como resolver aquela situação, mas você sempre se lembrou de alguém. Pode ser o seu mentor, pode ser um irmão, uma irmã, pode ser um parente, alguém próximo, pode ser um amigo, que você sabe que pode contar com essa pessoa. Contar simplesmente para ficar em silêncio do lado. Contar para desabafar. Contar para chorar se for preciso. Todos nós precisamos ter. Não precisamos ter muitos, mas a gente precisa ter pelo menos uns 3 ou 4 amigos assim. Boas amizades. De pessoas que a gente sabe que pode contar. Se tiver do outro lado do mundo, você sabe que se você estiver do outro lado do mundo precisando de ajuda, você vai poder contar com essa pessoa. Alguém leal, alguém que te conhece, alguém que não te julga, alguém que não te culpa, alguém que não te condena. Alguém que permanece do seu lado, independente de qualquer coisa. Cultive essas amizades, valore essas amizades, dedique tempo, dedique atenção, dedique um telefonema, dedique uma gratidão. Isso, inevitavelmente, fortalece a nossa existência. Poucas, porém boas pessoas em nossa vida. E a quinta atitude, jamais pare de aprender. Todas as vezes que a gente estagna, a gente deixa de avançar, como eu acabei de mencionar. Não existe nada parado. Se eu paro de aprender, inevitavelmente eu começo a desaprender. Eu desaprendo se eu não leio, se eu não me desenvolvo, eu desaprendo como o meu vocabulário poderia ser mais significativo, como eu poderia expressar melhor as minhas ideias, como eu poderia perceber as coisas à minha volta de uma maneira diferente. O processo contínuo de aprendizado nos leva ao processo contínuo de melhoria de nós mesmos. Melhorias em todos os aspectos. Melhorias não apenas no conhecimento. Melhorias nos hábitos, melhorias nos comportamentos, melhorias nas ações e, obviamente, melhorias nos resultados. Todas as vezes que a gente negligencia o aprendizado, a gente está iniciando sérios apuros em nossa vida. A gente está iniciando um processo que vai nos levar a um lugar onde definitivamente não queremos chegar. Jim Rohn, o filósofo de negócio que eu acabei de falar ainda há pouco, ele dizia: eu sei que é muito mais fácil ligar uma televisão do que abrir um livro, mas você pode ficar um dia sem comer, mas jamais um dia sem ler. E quando ele dizia isso, ele não se referia que a gente lesse trocentas páginas ou trocentos livros, não.
muitas vezes uma página, ou muitas vezes um parágrafo que se lê, que se compreende, que se assimile, faz toda diferença em um argumento que a gente vai usar, em uma decisão que vamos tomar. O processo de aprendizado é contínuo. Jim Rohn também dizia: só um idiota rejeita o conhecimento. Obviamente, o conhecimento que tem a ver com a sua área, com o seu interesse, com a sua melhoria e evolução, voltado para o seu conjunto de objetivos e sonhos e metas que você predestinou. Então, claro, ter acesso a uma vasta gama de conhecimentos que são desnecessários não necessariamente nos leva a algum lugar. Porém, se tivermos uma vasta gama de conhecimentos que quando precisarmos lançar mão, esse recurso de conhecimento está lá, aqui dentro, ele vai ser útil. Mas se eu nunca agrego conhecimento diferente, eu nunca tenho um repertório de soluções diferentes que eu poderia ter em minha vida. Geralmente, quando eu me limito a um único conhecimento e ficar fechado naquele mundo com tudo que eu sei, aquilo ali, e nunca acrescento algo novo, nem aprendo, nem me desenvolvo, nem faço um curso, nem me treino, nem leio, o que acontece é que quando eu me deparo, eu ou você, nós nos deparamos com algum problema maior em nossa vida, que vai além desse conhecimento que nós temos, nós paramos. É aquele tipo de problema que faz com que você pare talvez 2, talvez 3 anos de sua vida, simplesmente porque você não sabe como sair dali. Quando nós temos um conhecimento diferente, aconteceu um problema, agora a gente tem um leque de outras opções e situações de como podemos solucionar aquele problema. Se o nosso nível de desenvolvimento pessoal está aqui, nosso nível de conhecimento e resiliência e capacidade de solucionar tudo está aqui, os problemas, numa escala de 9 ou de 8, os problemas que chegam na nossa vida numa escala de 7 ou 6 vão ser tranquilamente ultrapassados, vão ser resolvidos. Vai balançar? Vai, mas você não vai paralisar por causa disso. Porém, quando não investimos em nosso autoconhecimento, autodesenvolvimento, o que acontece é que, em geral, ficamos ali em uma escala de conhecimento e desenvolvimento de 5, 6. Quando chega um problema de 7, 8, acabou. Anos sem sair do lugar. E muito provavelmente pessoas que levam uma vida sem sair do lugar. E como a gente pode ultrapassar isso? Como a gente pode solucionar isso? Muito simples. O processo contínuo de autodesenvolvimento. Todos os dias, implementar hábitos, pequenos hábitos que nos levam a lugares inimagináveis. Pequenos hábitos. Eu considero as 10 práticas de ativação do poder pessoal. Essas 10 práticas de ativação do poder pessoal estão no canal do Telegram, que você pode aproximar seu celular desse QR Code que aparece na tela e você vai cair automaticamente no canal do Telegram. Nessas 10 práticas de ativação do poder pessoal, nada mais, nada menos, é um conjunto de práticas e de hábitos que nos ajudam nesse processo contínuo de aprendizado e autodesenvolvimento. Autodesenvolvimento físico, mental, intelectual, emocional e espiritual. E quando a gente está alinhado nessa maneira, obviamente a gente está muito mais preparado para enfrentar as adversidades que inevitavelmente surgem em qualquer existência. Se esse vídeo e essas informações fizeram algum sentido para você, se te ajudou de alguma maneira, eu te peço, se inscreve agora no canal, ativa a sinetinha, esse sininho que tem do lado, para que você possa receber as notificações dos próximos vídeos assim que postados. E eu também te peço, comenta aqui embaixo, coloca suas observações, acrescenta, agrega. Terceira ação que eu te peço, compartilha com mais alguém. Se você acredita que essas informações podem ajudar alguém a ter um renovo, um novo estado de ânimo, entender que só depende de pequenas ações dela, a ganhar uma nova vida, uma nova esperança de uma vida diferente, ainda melhor, compartilhe essa informação. Pega esse vídeo, faz assim do ladinho e você vai ter a opção de ou copiar o link ou enviar para grupos de WhatsApp, geralmente dos seus colegas de trabalho, ou seus familiares, ou quem você ama. Imagina que não apenas você esteja bem, mas mais e mais pessoas ao seu redor também estejam cada vez melhor.
Imagina que mundo incrível é o seu e o meu, fazendo parte dessa egrégora de ativação do poder pessoal. Desejo que tenha contribuído de alguma maneira com a sua vida. Um beijo grande e até o próximo vídeo.